Bem, eu fiz um vídeo aí anterior, onde a gente tem que comparar as consultas particular e as consultas pelo SUS. A gente sabe a dificuldade que o pobre que procura o Sistema Único de Saúde, a gente sabe que na maioria das vezes é difícil. É difícil conseguir um exame, é difícil pegar uma ficha, a demanda é muito grande. Então, o vídeo anterior que eu fiz, que eu me expressei, né, que eu falei coisas que são verdade, né, não falei mentiras, não falei para iludir ninguém, falei a verdade. Então, o que eu quero comparar hoje, agora, exemplo, uma pessoa que tem plano de saúde, ela vai ligar para sua operadora, vai marcar a sua consulta, seu exame, certo? Então lá ela vai ter a prioridade de ficar 10 minutos, 20 minutos, dependendo do que ela foi fazer ali. Se foi para um exame, se foi para uma consulta, certo? Com certeza, ali vai ter o quê? Entre 4, 5 pessoas, né, no particular, 6 até 10, né, mas não chega na imensidão, na demanda que tem um posto de saúde. Se você chegar no posto de saúde hoje, você não vê mais, não vê menos de 20 pessoas, de 25, certo? Então ali a demanda para aquele médico que está ali, a gente sabe que é uma carga horária pesada, é uma carga horária cansativa. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o usuário eu sempre falo do usuário, né? Porque somos usuária mesmo do posto, do SUS, o paciente também, né? Porque no posto não só chega usuário, chega paciente, porque na maioria das vezes aquele paciente é direcionado depois que o médico vê direitinho para o hospital. Então aquilo já não é mais uma urgência, é uma emergência, certo? Então a demanda dos postos a gente sabe que é grande, a gente sabe que tem muita gente, a gente sabe também que o posto de saúde, ele deveria, né, todos os postos de saúde, tanto do nosso município como do nosso Brasil, ele deveria ser mais ampliado, tá? Ampliado com mais um médico ali, ampliado com mais gente para trabalhar, ampliado com mais qualidade, certo? O que eu quero dizer também é que uma consulta do particular, ela vai durar mais ou menos de uns 10 a 15 minutos, né? Depende também do que a pessoa vai fazer, depende do que o médico, dependendo da situação do paciente ou do usuário. Então, a diferença do particular para o posto de saúde, que é público, certo? Que a demanda, como eu já falei, a demanda é grande. Se todo dia chegar no posto, todo dia vai ter gente, certo? E é médico, a gente sabe que ele tem 40 horas para trabalhar. A gente sabe que essas 40 horas é cansativo para o médico. Então, o que acontece na consulta, quando o paciente ou o usuário entra para dentro da sala para se consultar ou para falar o seu problema de saúde com o médico, o que eu quero dizer a vocês e a todos nós que escuta, que vê a realidade, é que a gente não tem culpa de entrar numa sala do médico e ficar lá. Às vezes a gente fala tanto dos nossos problemas para o médico que chega a 10 a 15 minutos, e enquanto lá fora já tem pessoas para entrar, né? Como eu falei no vídeo aí anterior, é a gente entrando numa sala e já tendo gente lá fora para ser atendido. Então, o que eu quero dizer é que nós
usuário do SUS, principalmente em posto de saúde, a gente sabe que a gente vai entrar ali numa velocidade incrível, tá? A gente não tem culpa de não falar tudo para o médico, a gente não tem culpa se ali tem uma demanda imensa. Se tem uma demanda imensa ali para o médico atender, a gente sabe que ele atende, eu acho que de 8 da manhã às 4 da tarde. A gente sabe que médico também não tem culpa, mas nós, usuários e paciente, a gente não pode entrar numa sala e falar: doutor, eu tô com dor de barriga, doutor, eu tô com a dor no pé, doutor, eu tô com dor de cabeça, doutor, eu tô assim, doutor, eu tô assado. Então, a gente não tem culpa se fica a gente lá fora apressando o usuário que está lá dentro. Ele precisa contar tudo para o médico que ele está sentindo. Aí quem está na consulta fica sendo pressionado na maioria das vezes pelos as pessoas as quais trabalham no local, né? Fica pressionando. Ah, tá demorando. Ah, porque não sei o quê. Quando a gente sai da sala, se a gente fizer isso numa pressa imensa, né? Porque o SUS é assim, você entra para conversar com o médico, enquanto tem 20, 30 lá fora para ser atendido, você tem que ser mais rápido possível em dizer: eu tô com dor de barriga, tô com diarreia, eu tô com dor aqui, eu tô com dor nas costas. Tem que ser nas pressas, tá? E não pode ser assim, porque nós usuários, e nós sendo paciente, a gente não tem culpa da superlotação, da superdemanda que em cada posto tem. Porque se a gente olhar, tá? Aqui na nossa cidade, a gente somos abençoados, porque eu não vou falar de mau atendimento, porque até porque eu não tenho isso, graças a Deus. Não vou falar que tem pouco posto para se consultar. Não, eu entendo que a gente tem postos o suficiente, tá? Temos médico em cada posto de saúde. Então, mas a gente não tem culpa da superlotação. A gente não tem culpa que o médico esteja ali 8 horas, ou 6 horas, ou 7 horas de relógio trabalhando. Nós, usuários, a gente não tem culpa disso. Eu espero que as pessoas que vejam esse meu vídeo, que não leve para o outro lado, não leve para isso não. Eu estou falando a realidade. Se eu entro para falar um problema de saúde meu com o médico, eu tenho que ter essa prioridade. Eu tenho que ter essa privacidade, eu e o médico. Outra pessoa, seja quem for, ela não pode entrar e ouvir o que o usuário está falando com o médico. Que ali é um segredo de médico e o paciente ou o usuário. Então, o que eu quero falar posto, ele deveria ser, né? Ele deveria ter mais qualidade, né? Ele deveria ter mais apoio para um médico, né? Esse apoio que eu quero falar, perdão, esse apoio que eu quero falar mais descanso para o médico e mais qualidade para a gente, para quem está chegando ali. E isso favorece o usuário, porque é muito gratificante quando a gente chega num posto que é bem recebida pela equipe, que mesmo que só tenha uma pessoa e o médico já está terminando a consulta, para a gente que entende, é gratificante quando o funcionário chega e encaixa a gente ali. Tá? Porque, na maioria das vezes, tem pessoas que chega já 11 horas, 10h30,
Aquelas pessoas que não conseguiram pegar ficha, que não conseguiram marcar uma ficha para ir até o médico, que chega essa hora, onde o médico está quase terminando o seu atendimento, é muito gratificante para a gente quando a equipe médica, quando a equipe do posto de saúde ou hospital coloca a gente para falar com o médico. Isso é muito gratificante. Isso daí eu sei respeitar, isso aí eu sei valorizar, tá? O que eu falei no outro vídeo de absurdo é quando a gente tem um problema da gente que só o médico pode ouvir, que só ele sabe qual o exame certo, qual a medicação certa que a gente vai tomar. Então, a invasão que eu quero falar eu acho que deveria ser mais conservada esse paciente com esse médico, esse usuário com esse médico nessa consulta. Porque a gente fica com vergonha quando a gente está passando um assunto para o médico, que a porta é aberta, que a pessoa vem de lá para cá conversar com o médico. Ou entregar um papel, ou dizer que tem muita gente lá fora, ainda tem mais 10 pessoas, ainda tem mais 8 pessoas, ainda tem outra pessoa de urgência. A gente fica com vergonha, sabe? A gente fica... eu me sinto dessa forma. Se eu estiver conversando com um médico e entrar uma pessoa na sala, eu tenho que parar, tá? Eu tenho que parar o que eu estou falando até que a pessoa saia da sala. Porque, como eu já falei no outro vídeo, né? Nossos problemas de saúde é nosso. É nosso problema de saúde. Então, a gente vai conversar com quem entende, com quem estudou, tá? Então, o que eu quero falar é isso. Que seria muito bom que tivesse mais apoio, esse apoio que eu digo para o médico, gente, é que eu falei no outro vídeo que ele precisa também usar um banheiro, ele precisa de um lanche, ele precisa, mas ele tá ali, ó, tem médicos tão maravilhosos, tá? Que ele só faz questão de sair depois que o último paciente sai. Isso é lindo, isso eu vou falar sempre, isso é de se admirar, certo? O que não é admirável, o que não é certo, é a pessoa chegar na conversa entre o paciente e o médico, o funcionário, tá? Isso não é certo, porque quando a gente está conversando, que outra pessoa entra que não tem nada a ver com a história. Então, eu não acho certo, tá? E a gente fica até... meu Deus, o que era que eu ia falar para o médico? Tem tanta coisa para passar para ele e eu acabei esquecendo. Porque a gente, na hora ali da consulta, é a gente e o médico, tá? Então, eu acho que deve ter esse respeito entre o paciente quando entra na sala para falar com o médico, deve ter essa ética, né, de não estar batendo em porta, de não estar incomodando na hora que o médico está passando as coisas para a gente. Chega momentos daquela pessoa que vai entrando ouvir uma coisa que a gente não queria que ela ouvisse. Então isso deixa a gente triste, certo? E a gente não pode, como eu já falei, entrar numa velocidade e sair correndo da sala do médico, porque existe muita gente lá na espera para ser atendido também. Não é que eu queira dizer que a gente tem que ficar meia hora ou mais, tá? Se consultando. Mas também a gente não tem culpa da gente estar ali nesse momento, né? E ser interrompido. Porque é isso que acontece na maioria das vezes. A gente é interrompido na nossa conversa com o médico. O que me irrita é isso, certo? Então, nós,
O ser humano que está precisando dali, daquela unidade, precisando do médico, ele não tem culpa se o posto está superlotado. Como eu já falei, um posto de saúde ou uma unidade, ou seja lá o que for, tem que estar com ampliação, tá? Com boa qualidade de atendimento, certo? Que graças a Deus a gente tem, né? Pelo menos eu acho, né? Tinha que ter uma ampliação maior? Tem. Até porque o médico, ele cansa também. Ele cansa. E eu vou ser sempre a favor do médico. E você contra esses momentos, né? De pessoas, de funcionários interromper na hora da consulta médica. Então, eu vou estar sempre contra a isso. Certo? E para o descanso do médico, como eu falei, o posto tem que estar ampliado, a unidade tem que estar ampliada. Poderia sim existir uma pessoa para dar mais um descanso, um outro médico para dar um descanso àquele médico que está ali desde a hora que ele chegou. Que um médico verdadeiro, um médico maravilhoso, um médico bom, um médico que sabe trabalhar, é aquele que chega, que senta e atende, sem reclamar porque não tomou ali um copo de água, porque ele não fez um lanche, está pertinho de meio-dia, ele precisa almoçar, mas o usuário ele não tem culpa, o paciente ele não tem culpa, certo? Como eu já disse, ele precisa sim, e ele tem os horários dele sim, mas olha, nós, quando vai ao médico, a gente não vai entrar correndo e saindo voando, ou falar rápido, eu tô com a dor aqui, eu tô com a dor aqui. Eu acho que muita gente quer isso, né? Que a gente passe 12 minutinhos com o médico. Muita gente quer isso, sabe? Que a gente vá no médico e que a gente fala, eu tô assim, 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 já sai da sala, tá? E eu acho que um médico bom, ele não vai deixar o seu paciente, o seu usuário, dizer duas palavrinhas, eu tô com uma dor aqui e calar. Gente, porque eu mesmo, quando eu vou no médico, tá? Quando eu vou no médico, que é direito meu procurar uma unidade de saúde quando eu estiver doente ou precisando. Eu não vou entrar na carreira, tá? E vou sair voando, não. Isso eu não vou fazer, não. Só vou sair da sala do médico quando eu contar tudo que tá passando comigo, que tá acontecendo. Tá certo? Porque sinto pena do médico, sinto, porque eu fico observando, tá? Um médico atender mais de 25 pessoas por dia, isso para mim, esse é um médico, sabe? Então, mas nós não tem culpa se a gente demora na sala. A culpa não é nossa. A culpa é porque o médico não tem uma pessoa que reveze com ele um instantinho, um outro médico, certo? Então, não se preocupem que quando eu precisar do médico, eu não vou entrar voando, ou sair correndo, ou entrar voando e sair correndo. Eu não vou fazer isso. Eu vou contar tudo que está acontecendo comigo, até porque quando a gente, na maioria das vezes, chega em casa, a gente esquece. Poxa, eu tinha isso para falar com o médico e não deu. E quando é que a gente vai ter outra chance de novo para voltar para o outro médico, para o mesmo médico? Por quê? Porque a gente é de uma área, eu entendo sim que cada um tem o seu posto de saúde, a gente sabe que é dividido por área, né? Mas quando a gente tá na precisão, a gente vai para o posto onde estiver mais perto da gente, principalmente quando a gente estiver com a dor, sentindo mal, a gente vai correr para o posto mais perto da gente. Então, que cabe a essa equipe, tá?
cabe a ela atender, independente de que ela seja do posto X, seja do posto tal, ou ali esteja uma demanda imensa, aquela pessoa que chegou ali, ela precisa ser avaliada pelo médico, precisa ser vista pelo médico. Então, gente, ó, era isso que eu ia falar com vocês, tá? Gostaria muito que cada pessoa pensasse, né, assim como eu, que deveria sim ter um revezamento para um descanso do médico, principalmente em comunidades, em áreas que atendem entre 25 a 30 pessoas ou 20 pessoas por dia, certo? Então isso seria muito bom, mas a gente sabe que não depende da gente. Então não vamos apressar o usuário, quando ele entrar no médico para falar com o médico, não vamos apressar ele a sair correndo, não sei o quê. Não, gente, deixa o médico consultar aquela pessoa, tá? Deixa o médico avaliar aquela pessoa, não apressa, tá? No outro vídeo eu falei que há invasão, sim, tá? Há invasão de gente na porta, de gente querendo que a gente já saia dali da sala, que é para entrar outra pessoa. A gente sabe que há isso, mas, como eu já falei, a gente não somos culpadas, a gente tem que estar ali frente a frente com o médico para saber o que é aquilo que está acontecendo com a gente. Porque se a gente entendesse nosso corpo, o que é que está acontecendo, por que essa dor, por que isso, por que aquilo, a gente não precisava do médico, a gente não incomodava. Mas quem estudou foi o médico, gente. Quem vai dar nossas orientações, primeiro Deus que dá nossas orientações, para que a gente vá atrás de um médico. Porque o médico, ele estudou para isso, para ouvir a gente, para detectar o que a gente tem, né? Para orientar a gente do problema de saúde da gente. Então, não vamos de forma alguma apressar o paciente lá com o médico na sala, porque lá tem 10 para atender. Não vamos culpar o médico porque está uma demanda imensa, tá? Não vamos culpar o usuário, o paciente que está lá dentro porque está demorando, porque tem 5 minutos, porque tem 10 minutos. Né? Então, a gente tem que conversar mesmo com o médico. A gente tem que conversar com ele. A gente não tem culpa. A culpa que eu quero falar é que a gente não pode apressar